No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é quinta-feira, 11 de julho de 2019. No Jornal da CUT de hoje, CUT lamenta a morte do jornalista Paulo Henrique Amorim. Site Intercept Brasil divulga áudio do procurador Deltan Dallagnol comemorando a decisão de Luiz Fux, ministro do STF, em proibir Lula de dar entrevista. E ainda, as informações sobre a votação da reforma da Previdência. Confira agora no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. A Central Única dos Trabalhadores lamenta a morte do jornalista Paulo Henrique Amorim. Ele faleceu na manhã desta terça-feira, aos 77 anos, em sua casa no Rio de Janeiro, vítima de um infarto fulminante. A informação foi confirmada pela TV Record, onde exerceu sua última ocupação. O Brasil, assim, perde uma de suas mais importantes vozes, uma das mais importantes figuras do jornalismo brasileiro. Paulo Henrique Amorim começou sua carreira em 1961 no jornal À Noite e passou por várias emissoras e veículos de comunicação desde então. Desde 2003, era contratado pela Record. Paulo Henrique Amorim deixa um legado ao jornalismo. Com seu estilo único, fará imensa falta na luta por uma sociedade mais justa e contra o avanço do conservadorismo do Brasil. Crítico do atual governo Jair Bolsonaro, ele havia sido afastado do programa Domingo Espetacular após a Record ser pressionada por apoiadores do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do presidente Bolsonaro pela demissão do jornalista. Paulo Henrique Amorim mantinha o blog Conversa Fiada, que se notabilizou pela defesa de uma mídia democrática e com críticas frequentes à Lava Jato e a Bolsonaro. O jornalista popularizou o termo PIG, Partido da Imprensa Golpista, usado para criticar os meios de comunicação que apoiaram o golpe contra os governos de Lula e Dilma. Política. O site da Intercept Brasil divulgou na tarde desta terça-feira um áudio em que o coordenador-geral da Força Tarefa, procurador Deltan Dallagnol, comemora a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, impedindo a realização de uma entrevista do ex-presidente Lula, que havia sido autorizada por outro membro da corte, Ricardo Lewandowski. A autorização foi dada em 28 de setembro de 2018 e Lula seria entrevistado pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com o Intercept, em um grupo no Telegram, os procuradores passaram a debater estratégias para evitar que Lula pudesse falar assim que souberam da notícia. A procuradora Laura Tesler chegou a classificar o direito de Lula a dar entrevista como piada e revoltante. O clima ruim do grupo só foi dissolvido mais de 12 horas depois, quando Dallagnol enviou uma mensagem em áudio, na qual fala sobre a decisão de Fux de barrar a entrevista e remeter o julgamento do mérito do pedido para o plenário da corte. Ouça. Caros, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski, que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, quanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços, falou! Mobilização. Reforma da Previdência. Querem o fim da sua aposentadoria é o nome da campanha do Na Pressão, napressão.org.br, uma ferramenta de mobilização via internet que permite enviar e-mails, contatar pelas redes sociais ou diretamente pelo número do telefone do WhatsApp dos 513 deputados e deputadas que vão decidir sobre o futuro da aposentadoria da classe trabalhadora. O objetivo dessa campanha é pressionar principalmente os parlamentares que ainda não manifestaram seu voto e os que declararam voto contra os trabalhadores. Os mais de 100 deputados e deputadas que ainda estão indecisos poderão salvar a aposentadoria de milhares de trabalhadores. Ou não?
O secretário de Comunicação da CUT, Rony Barbosa, afirma que é necessário pressionar os parlamentares para que o direito à aposentadoria prevaleça no Brasil. Convencer um indeciso a votar com os trabalhadores ou convencer um deputado que ia votar contra a votar favorável será fundamental nos próximos dias, diz o Rony. A ferramenta, segundo ele, na pressão é simples e direta e a pessoa pode escolher qualquer rede social para pressionar o deputado ou a deputada. Para pressionar, é só entrar no site napressão.org.br e entrar na campanha Querem o Fim da Sua Aposentadoria. Clicar em Pressionar. Na coluna da esquerda estão os mais de 260 deputados que são favoráveis em acabar com a aposentadoria. Na coluna da direita, na cor verde, estão parlamentares que são a favor da sua aposentadoria. Em laranja, na lista central, estão os indecisos. Ao escolher um dos parlamentares para pressionar, você tem acesso a todas as informações sobre ele e pode escolher através dos ícones abaixo da foto, logo depois da foto, o jeito que prefere pressionar, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo e-mail. Ao clicar em compartilhar, você convida a sua rede para também fazer pressão contra a reforma da Previdência. Além disso, com o Na Pressão, o trabalhador ou a trabalhadora pode baixar o card de divulgação para redes sociais e compartilhar esse card nos grupos da família, de amigos. E de olho no recesso parlamentar que começa no próximo dia 18, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, disse nos bastidores e para a imprensa que a ideia é aprovar em 2 turnos a proposta de reforma da Previdência até a próxima sexta-feira. Mesmo com pressão de lideranças de partidos de oposição, da CUT e centrais sindicais, os movimentos sociais os parlamentares não conseguiram votar a proposta de Bolsonaro, mas nessa quarta-feira existiu uma força-tarefa, foi feita uma força-tarefa para aprovar a PEC. A votação começou com os destaques, né? Os 19 destaques, começou na tarde dessa quarta-feira e foi até a madrugada dessa quinta-feira. Para a CUT, a proposta da reforma da Previdência de Bolsonaro não combate privilégios, atinge apenas os mais pobres, reduz a aposentadoria da mulher, mexe nas pensões, altera a idade para a aposentadoria do trabalhador rural e dos professores. Na terça-feira, com pouco mais de 3 horas de debate com denúncia de compra de votos, o governo passou o rolo compressor e encerrou a discussão da reforma da Previdência. Não adiantou a obstrução da oposição ou pedidos para a retirada da proposta da pauta. Pouco depois da meia-noite da terça-feira, por 353 a 118 votos, foi aprovado o encerramento da discussão da proposta que vai inviabilizar a aposentadoria de milhões de brasileiros. Com essa votação, Rodrigo Maia afirmou nos bastidores que já tem os 308 votos necessários para mudar a Previdência, mas lideranças de partidos, da CUT e demais centrais sindicais afirmam que não é certeza sobre os votos. Wagner Freitas, presidente da CUT, afirma que é necessário continuar, portanto, pressionando os deputados e as deputadas para que votem com o trabalhador e a trabalhadora e digam não para essa proposta que vai fazer a gente trabalhar por muito mais tempo e reduzir o valor do benefício. Wagner Freitas esteve ontem em Brasília. Os deputados aqui estão recebendo de emendas mais de 2-3 milhões cada um para votar na reforma da Previdência. E o lobby é para que a gente não entre. Pode ter certeza que nós vamos lutar até o fim, e nós vamos não eleger cada deputado e deputada que votar nessa proposta. Diretores da CUT e demais centrais sindicais também participaram de uma vigília na capital federal nesta quarta-feira. Em São Paulo, movimentos sociais chamaram a população para uma mobilização a partir das 5 horas, começou às 5 horas da tarde, na altura do Vão Livre do MASP, na Avenida Paulista. Outras manifestações pelo Brasil também aconteceram, como no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre foi realizada uma vigília unificada da CUT e centrais sindicais contra a reforma da Previdência. E no dia 12, a CUT e as centrais sindicais já organizaram e vão participar de um ato nacional em defesa da aposentadoria em Brasília, junto com a União Nacional dos Estudantes, a UNE. Jornal da CUT. O Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, rádio online, distribuição, agência Rádio Web. Colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, www.cut.org.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.